Bom, a primeira já vai para o pastor Levi. Para quem não estava de manhã, não sei se tem alguém, pastor Eros, né? Pastor Levi Araújo, pastor Paulo Júnior, pastor Lucas Girardi. E a gente vai aqui, então fiquem à vontade. Se você puder endereçar a pergunta é melhor. Se for para todos, fique à vontade. O celular já está à disposição. A primeira pergunta é para o pastor Levi. Eu fui pregar para um macumbeiro chefe lá no terreiro e não era para trazer para perto de nós. Não era para trazer para perto de nós. Como é isso? Como que você queria pregar para um macumbeiro chefe no terreiro, mas não era para arrancar ele de lá? Como é isso? Se você puder esclarecer mais sobre essa questão. Pastor Paulo? Foi o pastor Paulo que foi falar isso. Então tá. Vai lá, Paulo. Na verdade, eu quis usar um exemplo bem radical para a gente entender o nosso paradigma. Nós estamos usando um paradigma de evangelização que anula a questão da graça, porque nós temos uma retórica de graça, mas uma prática de obras. Então, nós pregamos para a prostituta para que, se ela deixar de ser prostituta e se comportar como uma irmã, nós vamos aceitá-la como irmã. Sendo que o evangelho era pregar para uma irmã para que ela, sabendo que a irmã, deixasse de estar prostituta. Então, às vezes, nós estamos mais preocupados em trazer o macumbeiro para a nossa religião, para ele ter o direito de ser chamado de irmão, do que esclarecer ele na ignorância dele. Então, nós estamos fazendo uma pregação de mérito, em que a prostituta, o macumbeiro ou um religioso qualquer só será merecedor de ser chamado irmão se ele adotar nossas práticas e nosso padrão de comportamento. Então, nós não estamos ocupados em esclarecer, ensinar e orientar. Nós estamos ocupados em convertê-lo ao nosso padrão religioso. Então, é isso que eu disse. Então, é aquilo que eu falei. Você pensa bem, eu vou até usar uma brincadeira aqui, a irresponsabilidade de Filipe é de uma irresponsabilidade gigante, porque ele pega um eunuco, um cara que tem uma condição sociocultural complicadíssima, conversa com ele a respeito do que ele não estava entendendo, batiza ele sem nenhum tipo de treinamento nem formação, porque se fosse hoje em dia ele ia pegar aquele eunuco, levar ele para uma igreja, meter ele num ano, no mínimo, de treinamento, passar ele com uns 4 exames, e só depois tivesse certeza a gente batizava ele para aceitar ele ser irmão. O Filipe conversa com o cara uma meia hora, batiza ele e envia ele para outro país para ele ser missionário do Evangelho. Isso é de uma irresponsabilidade sem precedente. Então, será que nós conseguiríamos recuperar essa ousadia, essa confiança, essa dependência na eficácia da palavra e da obra do Espírito Santo na vida das pessoas? Ou será que gradualmente nós não estamos substituindo isso por um parâmetro mais religioso que espiritual? Eu não estou aqui condenando as metodologias, não sou contra elas. Eu estou querendo refletir sobre o lugar que elas estão ocupando na nossa vida. Então, eu tenho dito o seguinte, às vezes a gente converte alguém de outro meio religioso para depois usar ele como troféu de conquista. Exibi-lo como uma raça conquistada. E aí, esse cara que era um líder, era um príncipe onde ele estava, ele primeiro vai ter que ser um escravo de luxo entre nós. Faz sentido ou não? Que foi o que a igreja religiosa da Europa fez com a África. Não vou nem lá atrás, não. Então, amados, o dogma na nossa vida é muito mais profundo do que a gente imagina.
Vou dizer isso aqui para uma igreja avivada, cheia do Espírito Santo, e estou falando para nós, eu não estou... Isso é um problema nosso. Pedro estava arrebatado no Espírito. Pedro estava tendo uma experiência espiritual. A Bíblia diz que ele foi arrebatado no Espírito. Deus em pessoa veio conversar com Pedro. Não é um pregador, não é um discipulador, não. É Deus em pessoa conversando com Pedro no momento de arrebatamento espiritual. E Pedro produziu a maior... qual a palavra que a gente vai usar aqui? O maior sofisma que um cristão poderia produzir. Que ele disse: não, Senhor. Se é Senhor, não pode ser não. Se é não, não pode ser Senhor. Então, em duas palavras, Pedro produziu o maior sofisma que a cristandade poderia ter produzido. Arrebatado no Espírito, conversando pessoalmente com Deus. Porque estava resistindo ao quê? Há uma estrutura que Deus diz: se eu santifiquei, por que você está tornando imundo? Agora presta atenção, Pedro conversa com Deus, arrebatado, resiste a Deus 3 vezes. E Pedro já estava escolado em saber as consequências de negar a Deus 3 vezes. Não era para ele repetir isso mais. Deus manda ele não declarar imundo. Pedro chega na casa de Cornélio. E como é que o Pedro aborda o Cornélio? Cornélio, eu só estou aqui porque Deus me mandou, porque não era para eu estar aqui. Mas como Deus falou que não era me chamar nenhum imundo de imundo, então eu vim aqui. Chamou. O Pedro arrumou um jeito de dizer que o Cornélio era imundo. Amém, amados? Então é isso. Manda ver. Tá desligado aí. Só uma coisa que eu queria só comentar. Eu trabalhei durante um tempo no gabinete do prefeito de Santo André. E lá, Paulo Júnior, isso aqui é louco. Eu conheci um camarada que era o presidente da Federação de Umbanda Candomblé do estado de São Paulo, Valdir Persona. E nós ficamos amigos. É uma história comprida de como foi que ficamos amigos. Ficamos amigos e estabeleceu-se bastante respeito um com o outro. Esse respeito foi tanto de ficar junto com ele e de não querer de alguma forma convertê-lo, de respeitá-lo, catequizá-lo, transformá-lo num prosélito. Foi tanto respeito em cima disso que a gente brincava, e até hoje ele diz que eu sou pastor de santo e que ele é pai de ovelha. A nosso jeito de tratar um com o outro é tão respeitoso que é assim. E aí, esse camarada é um camarada que ele durante muito tempo, e eu creio mesmo de que a nossa amizade respeitosa não precisava de nenhuma imposição. Eu acho que o que você está falando, Paulo, é maravilhoso, porque é o seguinte: a gente precisa se converter e começar a confiar que Deus é Deus. Precisamos começar a confiar de que o Espírito Santo, Ele é o Espírito Santo e Ele tem poder para fazer as coisas. Nós paramos de acreditar que Deus é poderoso para poder fazer o que for possível para fazer. E a gente quer se meter no meio do assunto para poder querer fazer as coisas. Eu respeitei esse camarada, sem impor nada, ouvindo a história dele. Ele me contou como é que era, olha só, hein? Ele me contou como é que era a divisão dos guias. Cara, ele fez a divisão. Paulo Júnior, sabe qual era a divisão? Uma aula nossa de angelologia. Exato. Aí ele falou, isso. Quando ele fez isso, aí eu ouvi. O diabo não criou nada, ele só corrompeu. Olha só, a divisão toda. Aí no final, olha só o que aconteceu. Ele perguntou para mim assim: agora pode falar. Eu falei assim: não precisa falar não. Muito bom, ótimo. Eu concordo que inclusive que a divisão é essa mesma. Exatamente. Aí ele falou assim: como assim? Eu falei assim: a divisão é essa mesma. Aí ficou assim, fizemos amizade. Passou um ano respeitando um ao outro. Recebeu uma ligação 1h da manhã. Quem? Valdir Persona. Levisão, que foi? Levisão, estou ligando para você, pelo amor de Deus. Ora por minha filha vai morrer. Estava ligando para quem? Para um amigo. Ora por minha filha vai morrer. Entrou no hospital agora e não tem saída. Aí ele falou assim para mim ainda,
E a informação que eu recebi que ela não vai morrer não é de gente e nem de homem. Aí eu falei assim, ué, mas é mesmo? Eu falei, não interessa, ô Valdir, meu amigo, eu vou orar com você agora, vamos orar. Orei, esse caba chorou do outro lado do telefone. 6 da tarde do dia seguinte, a filha já estava em casa. Agora, o que esse cara fez? Esse cara, no dia que me encontrou, isso foi numa sexta, a gente se encontrou na segunda-feira. Eu tive um abraço, não foi de um pai de santo. E eu abracei o Valdir não como um pastor. Eu abracei o Valdir como meu irmão. E mais, hein? Ele pode demorar, mas isso não é problema meu, isso é problema de Jesus. Enquanto isso, ele vai brincando, me chama de pastor de santo e eu chamo ele de pai de ovelha. Ponto. Amém. Amém. Tem mais uma aqui. Só falar uma coisinha. Eu acho que a maior luta com relação à manifestação do reino de Deus através da gente é tirar a ansiedade. A ansiedade é um problema sempre, né? Só ver quanto que a gente come. A ansiedade é sempre um problema. E no evangelismo é a mesma coisa. A gente fica na ansiedade de ver o cara ser logo o jeito que a gente entende que é ser discípulo de Jesus. E a nossa ideia do que bem feito e não do quem perfeito. Qual é a primeira pessoa transformada no ministério de Jesus? Qual a primeira pessoa transformada no ministério de Jesus? Qual? Ele mesmo, na perfeita imagem do Pai. Então, a obra do ministério não é para terminar um serviço, é para formar uma pessoa. Então, Cristo é nosso Salvador, porque diante dos nossos olhos, Ele foi sendo transformado na imagem do que é ser homem perfeito. Então, o processo da evangelização não era para transformar o incrédulo. O processo da evangelização é, antes de tudo, para transformar o agente. Amém, mano? Eu comecei falando aqui hoje de manhã que o primeiro processo de transformação aconteceu com Deus. Deus entrou num processo de transformação. Depois que Deus criou o homem, ele nunca mais foi o mesmo, no sentido da sua forma. Ele assumiu para ele mesmo uma forma que ele não tinha antes. Deus agora não consegue mais ser Deus sem a gente, não tem jeito. Amém? Porque nós somos um com Ele, como é que faz agora? Só que, está vendo? A gente está sempre pensando em mudança. Nós estamos pensando em mudar as pessoas e não em transformá-las, na consciência. Aí a gente acha que se mudou o rito, mudou o endereço, mudou a prática, essa pessoa está convertida, não? Ela está convertida a atividade, mas ela não está convertida a um movimento, ela não entendeu o movimento de Deus. Levi, como deve ser o nosso posicionamento no local de trabalho, onde muitas vezes temos várias oportunidades de evangelizar o colega de trabalho, mas a empresa se posiciona ao contrário da nossa fé e defende algumas bandeiras e movimentos que são diferentes. Como deve ser o nosso posicionamento nesse local? Citando como exemplo aqui a LGBTQ+, e tudo mais, igualdade de gênero. Como é o posicionamento no evangelismo disso aí? Nosso posicionamento no local de trabalho deve ser um posicionamento de um profissional decente. O nosso posicionamento como cristão no lugar de trabalho deve ser como um profissional dos melhores. Nosso relacionamento como cristão num local de trabalho ou num lugar de trabalho deve ser um jeito de ser respeitoso com todos e todas, sem que ninguém fique de fora. O nosso relacionamento no lugar de trabalho, em qualquer dia, agora quero ampliar, qualquer lugar onde a gente vai viver, tem que ser um jeito de respeito a todas as pessoas, não só GLBT+, mas GLBT ao infinito. O nosso posicionamento com relação às pessoas é o mesmo relacionamento, é a mesma postura que foi dito aqui de Filipe para com o eunuco.
A gente tem que confiar que o nosso encontro, que a nossa presença com essa pessoa, seja um encontro, seja uma presença onde a gente confia que quem vai convencer essa pessoa do que precisar ser convencido não sou eu, não é a minha fé, não é a minha compreensão de Deus, não, é Deus, o Espírito Santo de Deus é que vai convencer. Então, o meu posicionamento, seja no trabalho ou seja em qualquer outro lugar, tem que ser um posicionamento, uma maneira de viver, uma maneira de existir, uma maneira de se comportar, que seja absolutamente capaz de dizer o seguinte: Deus é quem muda as pessoas. Não sou eu que mudo as pessoas. E não é nem mudar, é o poder transformador, essa metanoia provocada pelo Espírito Santo. Essa transformação é o Espírito Santo de Deus que faz. E confiar nisso, confiar nisso. Então eu acho que uma postura que eu terminaria dizendo é: nós precisamos parar de querer fazer as coisas porque a gente atrapalha. A gente tem que pedir a Deus no trabalho, na escola, em tudo que é lugar, uma oração muito abençoada, que é assim: Senhor, tem misericórdia de mim e me ajuda a não te atrapalhar. Porque toda vez que a gente tentar ajudar Deus, pode ter certeza, a gente já está atrapalhando. Só o fato de querer ajudar a Deus já é de uma arrogância, de uma petulância tão grande que você já está atrapalhando. Então para de atrapalhar em nome de Jesus. Segunda coisa, entender de uma vez por todas que a gente tem que resgatar, principalmente no caso do trabalho, a visão e a proposta de Deus, que é a primeira. Qual é? Nós somos jardineiros. Nós estamos junto com Deus, cuidando de jardim, cuidando do jardim, transformando o trabalho num lugar onde você está cuidando daquele lugar e fazendo disso o seu jeito de viver, de estudar e de trabalhar também. Agora, respeitar as pessoas completamente, porque o mesmo Deus que está operando uma transformação em você é o mesmo Deus que está operando e pode operar uma transformação em qualquer um. Porque o mesmo Deus que está operando a transformação no hétero é o mesmo Deus que está operando uma transformação no homo. Eu estava conversando sobre isso há uns dias e alguns momentos atrás. A ideia, sabe qual é? É a gente parar com esse negócio, porque nós acreditamos que Deus está transformando a gente, que nós somos héteros e Deus está nos transformando. Só que no caso do homo, a gente não quer que Deus vá transformando, a gente quer que ele seja transformado mais rápido. A impressão que dá é que para nós que somos héteros, a transformação vale para o resto da vida. Mas para os homos, a gente espera que ele seja transformado mais rápido. Então não existe esse negócio de transformar mais rápido e transformar mais devagar. Não, Deus transforma pessoas. E quando Deus começa a transformar pessoas, não interessa se essa pessoa é homo ou se essa pessoa é hétero. Todo mundo é pessoa e Deus ama qualquer pessoa e está a fim de transformar qualquer pessoa. E o tempo de Deus para transformar qualquer pessoa é a vida toda. Aleluia. Toda. Amém. Amém. A gente está aqui respondendo perguntas, mas é a oportunidade também da gente trabalhar conceitos. Então, às vezes a pergunta para um ajuda a gente a partilhar conceitos aqui. Quem transforma as pessoas é Deus, mas Deus só transforma as pessoas através das relações, porque o agente transformador de Deus é o Espírito Santo, e o Espírito Santo não trabalha a mudança do indivíduo, Deus trabalha a transformação da relação, porque o Espírito Santo trabalha na comunhão. Então, aí é que está. Eu não vou conseguir ser um agente de transformação com alguém se eu não comer pão com ele, se eu não compartilhar pão com ele. Por isso, se o teu inimigo te pedir pão, não coloque preço nem condições para ele comer do seu pão. Se o teu inimigo te pedir pão, você dá pão para ele, porque é ele comendo de você que ele vai ser transformado em alguém como você. Então, por isso que Jesus diz: esse é meu corpo que é dado por amor de vós. Então, quando Jesus está oferecendo o corpo, ele está oferecendo quem? Nós, porque nós somos o corpo de Cristo. Então, a oferta de Deus para as pessoas, de modo que elas possam se alimentar de substância divina, somos nós. Então, quando nós entregamos a nossa vida em oferta voluntária ao nosso irmão, nós estamos entregando a ele substância divina. Se ele se alimentar de nós, ele vai ser transformado em alguém como nós, de tanto comer da gente. Amém, amado?
Mas se eu colocar para ele uma condição para ele comer desse pão, eu estou transformando ele num religioso, que aí ele vai comer pão por merecimento. Quando ele comer pão por merecimento, já não é o corpo de Cristo que ele está comendo. Porque a oferta não foi voluntária. Então, o Levi usou uma palavra aqui que é chave. Ele falou assim, uma vida decente. Faz assim comigo, ó, decente. O ser humano decente é aquele que desce. Não é uma vida subinte, é uma vida decente. Então, só há decência para aquele que desce, para aquele que se humilha, para aquele que se submete aos interesses dos outros e não submete os outros aos seus próprios interesses. Por isso que Deus disse que Abraão traria a salvação ao mundo através do seu descendente, através da sua descendência. Então a igreja salvadora naquilo que ela está descendo e não naquilo que ela quer subir. O povo gosta de ver anjo, mas tem um tipo de anjo que a igreja não quer ver, que é aqueles 2 anjos quando Jesus foi subido aos céus. Os discípulos ficaram olhando para cima, e os primeiros anjos que a igreja viu depois que Jesus subiu, falou assim, por que é que vocês estão olhando para cima? Porque Jesus é descendente, mesmo glorificado, ele desce. A cidade de Deus não é subinte, a cidade de Deus é descente. Nós vamos ver a Jerusalém que desce do céu, e não a Babel que sobe da terra. Quem ensinou a gente a querer subir foi o capeta, porque enquanto o homem está querendo subir para ser Deus, Deus está querendo descer para ser homem. A vontade de Deus é se revelar na sua humanidade e não incentivar o nosso desejo de divindade. Quem nos ensinou a desejar a divindade foi o diabo. Deus queria que nós amássemos o que Ele ama, que é se transformar numa expressão humana. Então a igreja só é igreja quando desce, e não quando quer subir. Por isso que Jesus é o que subiu, porque Ele é primeiro quem? O que desceu onde? Onde, irmãos? Nas partes mais baixas da terra. Amém? Então nós tínhamos que ensinar nossos filhos a querer descer, para eles serem descendentes, descendentes de Deus, do Deus que desce, do Deus que vai à parte mais baixa. Uma igreja que quer se perder e não uma igreja que quer se salvar. O nosso conceito de salvação é se safar. A gente acha que ser crente, Deus vai me safar de uma mulher difícil, vai me safar de um homem complicado, vai me safar de um filho problemático, vai me safar de uma igreja ruim, de um pastor complicado. Então nós temos a ideia de que Deus é o Deus que salva porque Ele safa. Por isso que a igreja tem tanto safado e pouco salvo, porque é uma safadeza só, é todo mundo querendo ser safado. Por isso que há tanta safadeza na igreja hoje, porque aquele que quer se safar, perder-se-á, mas aquele que quiser se perder, salvar-se-á. Então para a igreja nós não tínhamos que estar pregando salvação, para a igreja nós tínhamos que estar pregando perdição. Para todo mundo estar aqui na igreja encontrando forma de se perder e não forma de se salvar. Amém? A viver uma vida decente. Aleluia. Amém. Amém. Tem muita pergunta aqui, vamos lá. Como perceber... Sabe qual é o problema, Rich? Ele fala assim, vocês estão entendendo? E aí a resposta é, infelizmente estou. Porque é quase que agora você me obriga a fazer diferente. Como assim? Porque às vezes a pessoa fala assim para mim, eu não entendi. Fala, não, você não concordou. Boa. Como perceber a linha tênue entre aceitar e acolher os grupos de minoria e rejeitar suas atitudes contrárias à palavra de Deus? Quem vai? Televisão? Eu começo aqui, depois o Paulo arruma. Tenha nojo do pecado,
mas não vomite no pecador. Porque se você for honesto, sincero e sincera, e for vomitar num pecador e numa pecadora, você tem que vomitar em você primeiro. Então a linha tênue resolve fácil. Continue com nojo do pecado, não vomite no pecador, e saiba que se tiver que vomitar em um pecador, você vai ter que vomitar primeiro em você. Porque o apóstolo Paulo é muito melhor que você e que eu em muitos motivos e muitas coisas, e ele disse assim que Deus veio salvar o mundo todo, todos os pecadores, dos quais eu sou o principal. Entendeu? Então, quando você tiver com nojinho dos outros, distingue o nojo do pecador e do pecado. Tenha nojo do pecado, mas não tenha nojo do pecador e nem vomite no pecador, porque se você for honesto e for sincera, você vai vomitar primeiro em você. Então, não faça isso com você também não. Tenha nojo do seu pecado. Não precisa vomitar em você também não. Tá bom? Se fizer assim, eu acho que ajuda. Acho. A gente é religioso. E nós precisamos entender que nós estamos aqui combatendo essa incredulidade. Então, é o que eu falei antes, o diabo não nos ensinou a ser pagão lá no sentido avesso a Deus. A primeira pregação do diabo era para desejar Deus, ser como Ele. Então ele trouxe uma pregação religiosa, e é uma pregação de direito. Então o que a Bíblia diz? Não é a maldade que vai fazer o amor esfriar, é a iniquidade. Então não é a impiedade que vai aumentar no mundo. O ser humano não se tornará um ser pior, no sentido ímpio. A Bíblia diz que o que vai esfriar o amor é a iniquidade. E a iniquidade é o senso do direito próprio, é o senso do merecimento. Porque se justiça é equidade, então como é que Deus traduz justiça? Equidade, ou seja, aquilo que veio para mim, eu quero compartilhar com meu irmão. O que é iniquidade? É tudo meu, tudo que eu faço é para adquirir o direito da propriedade. Então, à medida que o homem faz tudo para alcançar o direito da satisfação das suas necessidades e a contemplação dos seus interesses, então a humanidade não faz mais por amor, nem a igreja está fazendo por amor. A igreja está fazendo para satisfazer a necessidade e para contemplar os interesses. Então, se eu estou fazendo alguma coisa porque é necessária ou é porque é importante, eu não estou fazendo por amor, estou fazendo por interesse. Quem faz aquilo que é necessário ou que é importante, não está fazendo por amor. Eu faço por amor quando eu faço aquilo que é a minha essência. Eu faço porque é disso que eu sou feito. Eu não sei ser outra coisa. Eu amo porque é de amor que eu sou feito. Então o que acontece? Quando a gente vai tratar dos nossos direitos, nós não temos os pudores religiosos que nós temos na religião. Eu vou lançar um problema aqui para vocês. Doutrinário, você resolve isso aí depois, com o pastor, com as lideranças aí. Mas você quer ver? Eu vou fazer uma pergunta aqui, que é uma questão nossa difícil. Quem começou com ideologia de gênero foi a igreja. E hoje a parte mais ressentida de ideologia de gênero é a igreja. Mas quem começou com ideologia de gênero foi a igreja, dizendo que as pessoas podiam escolher Deus ou não. Então quem pode escolher? A partir do momento que a igreja apresentou Deus como opção, se a verdade é uma opção, o resto tudo é opção. Porque se Deus é uma opção, é a minha opção por direito.
Então, a partir do momento que Deus deixou de ser uma submissão e passou a ser opção, nós criamos uma ideologia de gênero, de modo que o homem não é o que ele foi feito para ser, conforme a vontade de Deus. O homem é o que ele escolhe ser. Então o pecado não nasceu de uma intenção de fazer a coisa errada. O pecado nasceu de um suposto certo. O pecado nasceu da ideia de que existe uma alternativa para a vontade de Deus, que existe escolha. Agora você quer ver como é que na prática a gente não é assim? Perguntar uma coisa: quem tem filho aqui? Com quantos anos você registrou sua filha? Com quantos anos você registrou seus filhos? Você tem filho? Você de preto aqui? Com quantos anos você registrou seu filho ou sua filha? Um dia. Por que você não esperou ela crescer para ela resolver se queria ser sua filha? É? Mas e se ela não quiser ser? Por que ela acredita que é sua filha? Porque ela carrega um exame de DNA na carteira? Não, por que ela acredita que ela é sua filha? Porque você ensinou ela. Então você nunca deu para ela a chance de pensar que era outra coisa. E por que nós fazemos diferente na igreja? Por que com os nossos filhos nós podemos fazer isso? Nós somos melhores do que Deus? Nós oferecemos garantias melhores do que Ele? É aí que está o problema. Os filhos são nossos, nós queremos que Deus os salve. E eles nunca foram de Deus para salvar a gente. Os filhos não são nossos, são de Deus. E a primeira coisa que nós tínhamos que ensinar para eles é que eles são filhos de quem? Então, antes da sua filha saber que era sua filha, ela tinha que saber que ela era filha de quem? Então a gente enganou ela, porque ela tem mais certeza de ser sua filha do que de ser filha de Deus. Com quem ela está aprendendo isso? Então nós somos bons de retórica. O Levi usou uma expressão aqui: os opositores da nossa fé. Não há oposição para a nossa fé, porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Por que existe oposição para a nossa fé? Porque a nossa fé não é uma questão de convicção, é uma questão de conveniência. A gente usa a fé para oferir direito e não para gerar convicção. Então os nossos filhos tinham que nascer sabendo que são filhos de quem? E não nossos. Quantos filhos você quer ter? Quantos filhos você quer ter? Qual deveria ser a resposta? Todos. Todos os filhos que Deus queria gerar através de mim. Porque são nossos filhos que vão gerar salvação para nós. Não foi Abraão que salvou o filho dele. Foi o filho dele que salvou Abraão, porque levou ele a conhecer uma coisa de Deus que ele não conhecia. Agora, por que nós dizemos que nós queremos ter tantos filhos? Porque são nossos filhos, segundo o nosso poder e a nossa capacidade. E se Deus nos ajudar, nós vamos dar conta. De salvar quem? Os nossos. Então Deus não está aqui para salvar nossos filhos. Nós seremos salvos pelos filhos de Deus, gerados através de nós. Então quem criou essa ideologia de gênero, Levi? Fomos nós. Fomos nós. O dia que nós dizemos que Deus era uma escolha. Então tudo é uma escolha, amado. Agora por que nós vamos penalizar o cara? Se nós comprometemos a identidade dele no essencial, por que agora nós vamos penalizar ele nas práticas? Se nós é que criamos a crise de identidade. Tem gente que me pergunta assim: mas você tem coragem de chamar uma prostituta de filho, de irmão? Fala: eu tenho. Sabe por quê? Porque uma das nossas filhas, quando nós adotamos, ela tinha 11 anos de idade.
Ela chama Wanda. A mãe dela nem sonhava. A mãe biológica dela batizou ela de Wanda. Sabe o que quer dizer Wanda? Andarilha. Ela é irmã de 11 irmãos. Eu perdi a conta de quantos lugares eu visitei no Brasil. E a Wanda, com 11 anos de idade, falou: já estive aqui. Eu falei: ela está mentindo. Ela só está mentindo. Aí eu perguntava para ela: então o que tem virando a esquina aqui? E ela falava. Quando ela fez 21 anos de idade, ela quis romper com tudo. Ela tinha 11 irmãos, os 11 de pai diferentes, vivia na rua. Aí com 21 anos de idade, sabe onde ela foi parar? Num prostíbulo. E eu me lembro todas as vezes que eu fui levar comida para minha filha no prostíbulo. Ela podia pensar que não era minha filha, mas eu nunca duvidei de quem ela era. E não foi ela crer que mudou meu coração, foi eu crer que mudou o coração dela. Nós estamos pregando para as pessoas para ver se elas creem, nós também acreditamos. A fé é a certeza das coisas que não são, que chama a existência as coisas que não são como se já fossem. E nossos filhos estão sendo ensinados a serem nossos filhos, se ajustarem às nossas ansiedades, ter medo das mesmas coisas que nós temos, ser escravo das mesmas coisas que nos apavoram, ganhar a vida do mesmo jeito escravo que a gente ganha. Porque são filhos de quem? São nossos. Nós é que criamos na cabeça deles uma loucura, uma insanidade. E agora estamos querendo penalizar os filhos dos outros. Pelo amor de Deus, aonde isso vai parar? Ou quando é que isso vai parar? Quando é que nós vamos ter mais respeito pelos filhos de Deus? Porque a Bíblia diz que o reino de Deus é das crianças. E se alguém mentir para uma criança dessa, tinha que ser julgado no mar. Então quem disse que eles são filhos do diabo? Quem disse que eles nasceram da vontade do diabo? E uma pessoa ignorante é como o quê? Uma pessoa ignorante é como o quê? Uma criança que não sabe separar a mão direita da mão esquerda. Esse é o sinal dos últimos dias. Quase sabe qual é o sinal de Deus para a igreja de hoje? É Jonas, que pregava como quem queria estabelecer juízo, e Deus queria que ele pregasse como quem tem que fazer justiça. E Deus falou para Jonas: Jonas, você lamenta mais as abóboras que você perde do que as pessoas que moram na cidade. Então vou dizer uma coisa para você, Jonas: eu não conheço só as pessoas de Taubaté, não. Eu conheço os frangos de Taubaté, conheço as galinhas, os cachorros de Taubaté. E se vocês não parar de ficar lamentando as suas abóboras, vocês não vão conhecer a cidade como eu conheço. Amém, irmãos? Então isso é um desafio para nós. Me desculpa às vezes o excesso aqui, mas assim, esse é o momento da gente buscar em Deus no nosso coração um quebrantamento verdadeiro. A igreja brasileira não pode continuar indo pelo caminho que ela está indo. Fizeram uma pesquisa recente na Europa, Ricardo, com a juventude até 30 anos de idade. 90% da juventude europeia quer Deus, 98% não quer a igreja. O problema da humanidade não é com Deus. Os campos estão prontos e Deus colocou a eternidade no coração do homem. O problema da humanidade desencana, não é com Deus.
A humanidade está buscando Deus. O problema da humanidade é com a igreja. Estamos entendendo isso, irmãos? Amém. Amém. Tem duas perguntas aqui sobre o mesmo tema, eu vou unificá-las. Sobre o desafio de ser discípulo de Cristo e falar do Evangelho na família, entre os nossos. Acho que de alguma forma o pastor já tocou um pouco nesse assunto, mas se tem alguma maneira mais perceptível para quem está começando a jornada de ser referência e bom testemunho em casa. E se vocês passaram por isso, o pastor acabou de compartilhar a história da filha, mas o pastor Levi, mais alguém, Lucas, Soreros, passou por isso, né? Para você, né? Amém. Eu queria só que os irmãos priorizassem os dois, porque a minha opinião sempre vocês... Até porque você tem o privilégio depois de consertar tudo, né? Não entendi. Está horrível esse som aqui. É o retorno. Para vocês, para mim está uma desordem. Mas com relação ao assunto, é a questão de dificuldades de programação. Dá testemunho da vida cristã dos nossos de casa, para filho, para esposa, para irmão, irmã, como nós damos testemunho. Eu não sei se é isso que você está perguntando, mas é assim. Eu vejo hoje uma dificuldade muito grande assim com relação a... Vocês estão ouvindo direito? Porque eu não ouço direito aqui, caramba. Eu vejo uma crise muito forte em filhos e pastores. Não todos, mas a grande maioria me parece que tem aversão até, né? Parece que não é a carreira que eles querem seguir. Eles não querem imitar os pais. Têm um ponto de vista totalmente contrário daquilo, do berço que eles viveram. Acho, na minha opinião, de que claro que as pessoas podem fazer da sua vida o que quiserem fazer. Elas podem, uma mesma educação pode levar umas pessoas a um confronto, e essa mesma educação a outras pessoas, as reações serem diferentes. Mas eu entendo de que o aspecto principal é a essência da vida no caso da família. Não sei se é isso que você perguntou. No caso da família, me parece que é o pai. Depende diretamente proporcional à relação que ele tem com Deus. E essa relação com Deus não é uma relação religiosa, não é uma relação denominacional. E na sua essência, olhar a vida do ponto de vista do filho, no sentido das suas necessidades e de tudo mais, e não formar ele, passar para ele uma cor da escuderia que ele está. Essa vida, é muito fácil tapear vocês, é muito fácil enganar vocês, mas em casa eu não consigo enganar. Eu não consigo dar a eles a convicção de que aquilo que eu estou falando é uma realidade da minha vida. Eles são os meus primeiros juízes na história de confrontar se aquilo que eu estou falando, se eu tivesse filhos pequenos, quer dizer, todos eles já são adultos hoje, mas eles estariam comprovando, atestando se aquilo que é a minha vida diante dos irmãos é a expressão daquilo que eu vivo lá em casa. Me parece que essa compatibilidade, ser genuíno na sua fé, aquilo que a maneira como você vive, a sua fidelidade, a sua ação com Deus, é que vai mudar tudo e vai levar os seus filhos. E eu dou graças a Deus, porque de todos os filhos que eu tenho, todos eles estão no Senhor. E aí eu fico satisfeito. Alguém vai falar assim, mas você fez um bom culto doméstico. Não foi culto doméstico. Não foi esse tipo de aplicação que normalmente a gente imagina. Mas eu acho que eu fui amigo dos meus filhos. Eu acho que, como ouvimos hoje, né, a questão de as pessoas se alimentarem por aquilo que há na minha vida, né? Vocês falaram hoje, quem que falou isso de vocês dois? Você está prestando atenção? Paulo Júnior, você está prestando atenção? Que não foi o seu culto doméstico,
Isso é caixa preta. Você foi amigo dos seus filhos, mais que qualquer coisa. Não, mas de fato, as pessoas que estão conosco, mesmo aqui na igreja, se alimentarem daquilo que há em mim, né, da vida real, da provisão de Deus na minha vida. Eu acho que, essencialmente, eu acho que para filho, você ver a vida do ponto de vista do seu filho, você ser amigo do seu filho e você professar, e você, de fato, ser aquilo que você fala é a expressão daquilo que você vive, você amar. A relação É o que você falou, mais amizade, a relação do que a retórica. É isso aí. Você tá agora você acordou? Não, estou ligado. Só um testemunho aqui sobre isso. Já falei para alguns irmãos, mas vale repetir, sempre legítimo. O fato de ver um evangelho real em casa, através do meu pai e da minha mãe, até mesmo no momento em que eu fui comer bolotas, eu nunca tive dúvida que o evangelho era real. Eu só não queria para mim naquele momento, como de forma bem consciente. Isso não funciona para mim agora. Então, eu acho que a base de tudo é revelar quem ser aquilo que o Senhor quer mesmo, e o resto das coisas vão para o lugar. Eu me lembro de uma das primeiras vezes que eu me senti incomodado com o evangelho na fase adulta, foi quando eu voltei de um encontro, e aí meu pai perguntou: e aí, é bonita? E aí, tá pegando? Então a amizade que ele falou disso fez diferença na minha concepção a respeito de relacionamento. Então, o fato do meu pai, que era pastor, chegou e falou assim: e aí, foi legal? Foi para cima? E aí? Eu estou evitando as palavras mais chulas, mas isso foi muito importante, foi muito legal. E aí isso começou a me incomodar, isso foi, enfim, só um testemunho aqui no meio do caminho. Eu queria aproveitar o testemunho dessa família aqui, que hoje foi muito legal o tempo que a gente gastou lá junto, e vai ficando evidente assim algumas coisas na vida de vocês, e que eu creio que é uma marca da igreja. E talvez um dos segredos do nosso desafio cristão é que a gente vai desenvolver. É como a igreja é uma pessoa, né? Ela não é uma instituição, é uma pessoa. Então ela vai desenvolvendo do instintivo para o cognitivo, que aí ela tem um instintivo e ela tem um intuitivo. Mas ela tem que continuar desenvolvendo para ir para o intencional. Às vezes a gente está praticando certas coisas, mas ainda está no nível intuitivo. Você pratica, você se beneficia daquilo, mas às vezes a gente não entendeu a pedagogia daquilo. Como é que aquilo tem que se transformar num fator pedagógico de fato. Então, é o seguinte: quando Deus quis libertar um povo, Ele não marcou um culto, marcou um jantar. Então, para tirar o povo do Egito, não foi um culto, foi um jantar. Jesus, para marcar o ministério dele, não marcou um culto. Você já imaginou se Jesus marca um culto de despedida? Reuniu os discípulos e falou assim: ó, gente, estou indo embora, vou ser morto aqui no dia, vamos marcar um culto. Aí os anjos vêm tocar, a gente opera uns milagres aqui. Até hoje a humanidade estava convertida, não tinha mais capeta no mundo, não. Porque ia ser um culto de libertação tão grande que não ia ter lugar para demônio no planeta. Mas Jesus não marcou a temporada dele aqui com um culto, marcou com um jantar. Porque a humanidade não se perdeu em nenhum outro lugar senão na mesa. O pecado original não foi na cama. Às vezes a gente pensa que o pecado original foi sexo, sendo que o pecado original aconteceu num jantar. Então as famílias estão se perdendo, não é no culto. Às vezes você está achando que trazer seus filhos para o culto vai salvar ele, fazer um culto em casa, sendo que as famílias estão se perdendo na mesa. Porque a família do Adão e da Eva se perdeu num almoço. Amém, amado? E Jesus diz assim: a mão daquele que me trai está comigo no prato. Então a traição está no prato, e não na cama e nem na carteira. Então as principais traições não estão acontecendo na cama. O cara vai trair a família dele na cama,
porque ele não gostou do que comeu na mesa. Porque ele foi para a mesa para comer e não para servir. Está entendendo, amado? Quem senta na mesa só para comer, se não gostar do que come, vai querer comer em outro lugar. Para bom entendedor, pinga a letra. Então, você está dando um testemunho que a sua família foi salva onde? Na mesa, na partilha, na comunhão, nas relações. E é curioso você falar e citar o filho pródigo, porque o filho pródigo se converteu aonde? Onde é que o filho pródigo se converteu? Na mesa. Comendo com quem? Com os porcos. E quando ele voltou para casa, o pai dele não marcou um culto de gratidão. O pai dele marcou o quê? Um jantar. E o filho mais velho, que nunca tinha feito nada de errado, não queria entrar na casa para jantar. Amém, amados? Então onde é que nós estamos perdendo a família, mano? Na mesa. Ensinando os nossos filhos que a mesa é só lugar de comer e que tudo que eles têm que fazer na vida é trabalhar muito para ter o que comer. Sendo que a necessidade não é para ser resolvida, a necessidade é para promover o encontro. E nós desenvolvemos uma mentalidade que a necessidade tem que ser resolvida o mais rápido possível, sendo que a necessidade é só para produzir o encontro. Então Deus primeiro providenciou a comida, depois permitiu a fome. Então a comida não é para a fome é que é para a comida. Amém. De modo que a fome é para produzir o encontro. Então Deus fez a gente com fome para todo mundo reunir debaixo da mesma mangueira. E não é para chupar as mangas logo e sair correndo, é para desfrutar o encontro. Glória a Deus, amado. E nós não estamos ensinando nossos filhos a reunir debaixo da mangueira. Estamos ensinando eles a ganhar dinheiro para comprar manga no supermercado. Então eles estão resolvendo a necessidade deles em outro lugar, que não é onde? No encontro. E aí você, como crente, ensina seus filhos a agradecer o quê? Aí os caras sentam na mesa e dão graça pelo quê? Até o seu cachorro agradece a comida, mano. Até o seu cachorro faz culto para comer. E culto pentecostal. Com dança. Quando seu cachorro está com fome, quem é o Deus dele? Você. E quem que ele louva quando ele está com fome? Você. Louva com dança. Com orações. Tem uns cachorros mais pentecostal, uns cachorros mais tradicional. O cachorro tradicional é au, au. Aí tem os pentecostal. Au, 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 au. Aí tem os neopentecostal. Ai, ai, ai. Agora, tem uns que só piscam o olho. Esse é tradicionalzão mesmo. Mas no fim, o cachorro presta culto à divindade. Por causa da comida. Então o cachorro sabe ser grato pela comida. O que o cachorro nunca vai discernir? A relação da mesa. Amém, irmãos? Então esse testemunho aqui é muito forte. É um testemunho de comunhão, família. Isso é ser discípulo. Ser discípulo de quem? De alguém que nos levou para onde? Para onde Jesus foi nos levando, amado. Jesus foi nos trazendo do culto para onde, amados? Amém? E nós estamos tirando os filhos da mesa para levar para onde? O culto. Culto ao poder, às divindades, às capacidades, culto ao dinheiro, culto ao patrimônio, achando que Deus vai converter e vai dar isso para todo mundo. Se a gente rezar na cartilha dele. Isso é o Satanás. Amém?
Eu tenho o Vinícius e a Sabrina. Sabrina está com 18, o Vinícius tem 15. E eu estou falando isso aqui porque eles já falaram isso para mim. Eu acho que arrisco dizer que como é que a gente pode fazer para que os nossos filhos, a conversa se convertam, né? Eu acho assim, meus filhos já me falaram, cada um do seu jeito. Eles falaram, olha, nós desejamos conhecer a pessoa que você conhece. Você conhece alguém que hoje a gente conhece, mas a gente não conhecia. E a gente ficou com vontade de conhecer a pessoa que você conhece. E hoje a gente conhece. Nós conhecemos quem você conhece. E eles dois conhecem Jesus. E sabe o que eles... Outro dia o Vinícius falou? Ele falou assim, e você nunca passou para a gente a ideia de ser alguém perfeito. Então a gente teve vontade de conhecer quem você conhecia. Você conhece uma pessoa e a gente quis conhecer essa pessoa. E a gente conhece agora. Agora, o que é muito importante também, você nunca passou a ideia de que para conhecer essa pessoa você tinha que ser perfeito. Então, a gente também achou que a gente poderia conhecer. Porque se você pode conhecer essa pessoa e conhece essa pessoa e ama tanto essa pessoa e se sente tão amado por essa pessoa, nós também podemos conhecer essa pessoa, ser conhecido por essa pessoa e ser amado por essa pessoa. Viva de um jeito que os seus filhos fiquem com vontade de conhecer essa pessoa que você conhece. E viva de um jeito tão simples que eles não observem qualquer tipo de coisa fake em você. Seja você. Porque o que sou eu e você? É um bando de pecador, meu. A gente pisa na bola pra caramba. E os filhos da gente sabem disso. Eles percebem isso. Não queira ser o que você não é. Seja você pecadora e pecador do jeito que você é. Porque isso no final das contas vai mostrar para esses meninos que eles mesmo se sentindo ou não suficientemente bons, eles também podem conhecer essa mesma pessoa que você conhece, que conhece você, que você ama e que eles perceberam que também ama você. Como testemunho pessoal também sobre o que os dois falaram, a minha mãe em casa foi que primeiro conheceu o Senhor. E uma coisa que esses dias eu refletindo, conversando com ela, me fez perceber, mesmo quando eu não caminhava com Cristo, ela nunca me tratou como um filho descrente. Em qualquer contexto eu era filho. Então isso trazia o Deus da minha mãe para muito perto, para muito próximo de mim, porque Ele estava sempre com ela. Ela não estava esperando eu me converter ou me transformar para depois ela me apresentar ao meu Deus. Ela trazia Deus com ela, então eu era filho em qualquer condição, quando eu fazia o certo e quando eu fazia o errado, quando eu fazia as bobeiras ou quando eu fazia as coisas que eu achava certo na época, o tratamento era o mesmo. Isso foi bem essa questão deu vontade de conhecer, porque se faz tão bem para ela, deve fazer bem para mim. Aí deu vontade de viver essa vida, foi fantástico. Eu queria dar um testemunho assim do que Deus está falando no meu coração em relação a vocês. E assim, a gente mal se conhecia, né? Cheguei aqui hoje já 11 horas da manhã, mas eu tenho que ser assim muito honesto com aquilo que Deus está colocando no meu espírito. Estou sentindo uma liberdade gigante compartilhar com vocês, assim, sem medo de ficar escolhendo as coisas. Mas eu queria dar um testemunho assim de que há uma graça muito forte de Deus na vida de vocês.
E eu assim, eu até conversei isso com o Lucas, e esse nome que Deus colocou no coração de vocês, depois de algum tempo, esses caras aí procurando, ele significa muito mais do que às vezes vocês estão imaginando. E acho que há um risco muito grande aqui de que Deus tem gerado no meio de vocês algo tão genuíno, tão autêntico. E às vezes a gente, na ânsia de fazer a vontade de Deus, eu vou usar uma coisa aqui que o Levi falou, e ele falou ele falou numa conotação pessoal, assim, né? E eu queria usar isso numa conotação congregacional. Não tenham receio de ser simplesmente aquilo que Deus chamou vocês para serem. E isso é tão simples, tão genuíno, tão autêntico, que a maior tentação que vocês vão passar na vida como ministério é achar que isso não é suficiente. Queria dizer isso para você, meu irmão. O seu desejo de ser coerente com Deus e o seu empenho de ter feito o seu melhor para Deus, às vezes não tem assim, às vezes a gente é traído no nosso senso de responsabilidade. A gente é tão responsável e quer ser tão responsável com o que faz, que a gente acaba quase se sentindo culpado. A gente não quer errar. E assim, há uma graça de Deus sobre a família de vocês. E quando eu estou falando, é a família congregacional. Então sejam mais ousados em crer na simplicidade de vocês. Eu senti a angústia do Lucas, às vezes, de ficar se perguntando sobre formas e tantas coisas que, no desejo de vocês de alcançar, de ser um lugar de relevância para a vida das pessoas, às vezes faz isso com a gente. E nós temos uma mentalidade, principalmente aqui no Brasil, que ainda é muito influenciada por uma mentalidade escrava, de sem perceber, simplesmente repetir modelos que chegaram até nós, em vez de entender nosso protagonismo, aquilo que é o papel da igreja brasileira em relação ao resto do mundo, o que nós temos para oferecer. Então há algo de Deus aqui que é muito forte na vida de vocês e que vocês têm para oferecer. Mais do que às vezes está tentando encontrar modelos fora de vocês, sejam mais ousados, não é petulantes, mas ousados no protagonismo de vocês. Seja uma expressão ainda mais intensa, consistente e ousada do que vocês de fato são. Se há uma marca perdida na vida da igreja, é a singeleza de coração. Uma das marcas mais essenciais da igreja primitiva era que eles viviam com simplicidade de coração. Se apropriem disso. E não se apropriem disso como um numeral poético. O nome que Deus colocou na vida de vocês é uma identidade espiritual. Essa é a contribuição de vocês para o corpo. Nós estamos precisando daquilo que Deus colocou no coração de vocês, mais do que vocês estão precisando de nós. O que nós viemos aqui é para encorajá-los. Muito que a gente está compartilhando aqui, você já sabia. É o que está no seu coração. Só que às vezes falta um pouco de ousadia, de sair do nível intuitivo para o nível intencional. Sejam mais intencionais na identidade que Deus conferiu a vocês. A igreja no Brasil e fora do Brasil está à espera do que vocês têm para oferecer.
Amém. Seja ousado, Lucas. Seja ousado. Um dos grandes problemas dos nossos filhos de pastores é que eles sofrem o estigma de serem bons filhos. E se contentarem em ser bons filhos. Mas a bem-aventurança não está em produzir bons filhos. A bem-aventurança está em gerar paz. Então seja ousado, sejam ousados na sua identidade paterna. Não é a grandeza do que vocês fazem servindo, mas agora é a magnitude do que vocês geram adotando, assumindo essa condição de paternidade. Amém. Uma carga mais profética, mais ousada, mais protagonista. Amém, irmãos? Na liberdade do Espírito. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. O Levi, se você pudesse exemplificar para ajudar os irmãos a entenderem uma forma de conduzir um relacionamento evangelístico com uma pessoa, por exemplo, espírita. Uma forma de se aproximar sem ser agressivo, sem romper paradigmas importantes para essa pessoa e ao mesmo tempo testemunhar Jesus lá. O espírita, ele não é o da Umbanda. O espírita, ele é uma figura diferenciada, é diferente o espírita. Eu tenho algumas pessoas que já há muitos anos e recentemente eram kardecistas e que eu tive a oportunidade de começar a conversar, a conviver, e eu acho que essa coisa mesmo que já falamos aqui continua sendo e mantido, e é só reforçar. Eu não na minha cabeça, não, e assim com o espírita e assim com qualquer outro, eu não vejo o que ele crê ou deixa de crer como um problema para que eu possa conviver com ele. Eu convivo com ele e confio que Deus é quem vai fazer o que tem que ser feito. Um dos camaradas que eu conheci, que mais sabiam Kardec de cor e que era fera mesmo, um jovem, um cara novo, esse camarada, eu fui convivendo com ele como amigo, ele foi frequentando a IBAB, e era espírita, e ficava lá. E foi ficando, e nunca tinha assim, eu não dava nenhuma chave de braço nele, nem agora é a hora de aceitar Jesus, e agora eu vou fazer isso. Eu só fui sendo amigo dele. A gente pegava piscina juntos lá no Palmeiras, eu ia lá para secar o porco, eu ficava lá. A gente convivia, batia papo, fazia refeições, mesas e mesas e mesas e mesas e mesas e mesas. E eu esqueci de querer converter esse cara. Esqueci completamente de saber quando é que eu vou chegar e vou dar o checkmate. Esqueci completamente. Aí sabe o que aconteceu? Um dia eu estou lá na IBAB, sem avisar, o cara apareceu. O cara apareceu, você vai falar comigo. E eu estava entre um espaço de um atendimento para o outro. Eu falei assim, fulano? Eu falei, algum problema, porque a gente virou amigo. E ele continuava espírito, kardecista, não sei o quê. Cheguei lá, sentamos numa salinha, ele sentou na minha frente, puxou a cadeira, eu estava sentado numa poltrona assim, puxou a cadeira, sentou bem na minha frente assim, olhou para mim, começou a chorar e falou assim: você pode falar o que você quiser, para de ter medo de dizer para mim o que eu preciso saber. Eu falei, mas eu não estou com medo de dizer nada para você não, eu tinha até esquecido. O que você quer que eu fale? Fala que eu estou errado.
Você acredita nisso? Eu falei, pô, mas eu não vou falar isso não, mas fala que eu estou errado. Me explica isso aqui. Afinal, você leu Allan Kardec como eu li. Me conta, por favor, eu estou entendendo errado ou não? Eu olhei bem no olho dele e falei assim, tá entendendo errado sim. E falei para ele, em 15 minutos, os pontos principais. E encerrei dizendo assim, você não precisa mais se preocupar com seus karmas. Aí ele olhou para mim, Jesus já levou todos os seus karmas na cruz do Calvário. Só falei isso. Mas ali, eu não sei o que aconteceu com aquele cara, ele entendeu isso de um jeito. Ele falou assim, resolveu. Ele falou, resolveu. Eu até achei meio fraco o meu negócio. Pô, conversei pouco e mandei essa. Ele virou e falou assim, já entendi. E ficava falando assim, eu já entendi. E esse moço chorava, já entendi. Hoje, eu tenho que tomar cuidado, porque toda vez que aparece algum kardecista que ele descobre o que é, ele vai para cima, e aí eu falo para ele, ei, peraí, como é que foi que eu tratei você? Aí ele fala assim, mas você demorou demais, você enrolou muito. Eu falei assim, eu não enrolei coisa nenhuma não, porque quem define o tempo da conversa não sou eu, e nem você, é o Espírito Santo, tá certo? Então esse cara hoje, pensa num cara crente de dar raiva, e assim, uma bênção de Deus, mas crente bom mesmo, e ele sempre dá um jeito de dar uma pegada nele, quando eu percebo que ele está querendo descartesizar todo mundo no meio da pancada. Ninguém ganha ninguém na pancada, irmãos. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Isso daí, você pode ter certeza. Pode acreditar, sabia? Você pode acreditar numa coisa, Deus ama as pessoas mais do que você, viu? Outra coisa, Deus está mais interessado nessa pessoa que você tanto quer que ela se converta, está entendendo? Do que você. Pastor, mas eu sou a mãe, eu sou o pai. Eu entendo isso, eu concordo que você está muito interessado em tudo isso, tá? Você é filha, né? Às vezes é o papai que é um kardecista, a mamãe que é um kardecista. Eu sei quanto você ama, mas desculpa, o seu amor é pequenininho pertinho de Deus. E Deus é esperto, irmão, não trate Deus como se fosse burro. Deus não é burro, não. Deus não chega atrasado, Ele está acima do tempo. Ele entra no tempo, sai do tempo, a hora que Ele quiser. Deus, pare de tratar Deus como um imbecil. Deus está mais interessado em fazer as coisas dele com as pessoas, Ele está mais interessado nas pessoas do que você, com todas as suas boas intenções. Aliás, as suas boas intenções mais atrapalham do que ajudam. Então fica na sua, confia em Deus, procura não atrapalhar tanto, para de querer atrapalhar, dá licença, pede licença de vez em quando para sair da frente, sei lá, vai fazer alguma coisa, vai no cinema e deixa Deus com a pessoa em paz. Eu acho que é esse negócio aí. Esse cara foi demais. Fala para mim, fala. Eu sei que você fica enrolando. Fala para mim. Eu falei uns negócios lá. Eu até acho que foi a pior coisa que eu já fui melhor argumentando sobre kardecismo. E o cara lá entendeu tudo, pô. A gente precisa confiar mais em Deus, irmãos. Precisa confiar mais em Deus. Precisa ficar mais na nossa. Cada um na sua. Fica na sua. Eu lembro do Bill Bright falando. O nosso papel é anunciar, proclamar, falar, não sei o quê. Deixa os resultados com Deus. Deus não disse para você, Ele falou assim, ide e salvai. Foi isso que Jesus falou? Ide e salvai. Tinha de ser bobo. Ele falou assim, ide e pregai. Salvação é comigo, pregação é com você. E mais, hein? Se for pregar, lembra do Chico, Francisco de Assis. Não está na Bíblia, mas devia estar. E os caras ficam questionando hoje, os fundamentalistas ficam me pegando no pé com isso, e eu repito toda vez, quanto mais eles pegam no meu pé, eu repito mais. Pregue o Evangelho, se for preciso, você usa palavras.
Prega o evangelho, se for preciso, use palavras. Viva de um jeito tão bacana, tão joia, que pode ter certeza, viva, chame para a mesa, troque figurinha, bata papo, seja amigo. Vai chegar uma hora que o cara vai sentar na sua frente e vai pedir para você falar. E você vai ter a oportunidade de falar. Sabe por quê? Porque existe uma coisa. Nós ficamos muito... Eu fiquei esse papo, sabe esse papo dos caras que ficam agora, os nossos amiguinhos, negócio de lugar de fala? O pessoal fica falando, não, mas todos nós temos o nosso lugar de fala, nós temos o direito de falar. Vou dizer uma coisa para você que fica com esse papo de lugar de fala. O seu lugar de fala só será legitimado se você for o lugar de escuta antes. Se você não for um lugar de escuta, o seu lugar de fala está comprometido. Seja um lugar de escuta primeiro. Pode ter certeza que se você parar para escutar os outros vão pedir, pelo amor de Deus, para você falar qualquer coisa. E você vai poder falar em grego, e eles vão entender. Então, eu acho que é um movimento mais dialogal, ser mais bacana, ser menos chato, já ajuda pra caramba. Acho. Amém. Como é a visão de vocês em relação ao serviço social? A comunidade deve se preocupar com os necessitados, pessoas que não têm recurso? Como relacionar essas questões? Acho que vocês perguntaram isso para o cara certo. Os caras certos. Quando Jesus fala lá do dia do juízo final, ele tem 4 personalidades ali representadas, né? Tem ele como o Senhor, tem os cabritos à esquerda, as ovelhas à direita, e tem um quarto elemento que ele chama dos pequeninos. E os pequeninos não é nem cabrito nem ovelha. E aí, quando ele vai explicar os pequeninos, cuidado com o que eu vou te falar, porque toda boa doutrina só é boa se ela tiver potencial para ser uma péssima heresia. Toda boa doutrina só é boa doutrina se ela tiver potencial para ser uma péssima heresia. Toda doutrina só é boa quando ela não tem cautela de se autoproteger. Porque toda forma de autoproteção é medo, e onde não há medo, o amor não foi aperfeiçoado. Então, a sã doutrina não é garantida na sua autorregulação, mas no amor, o espírito com que ela é recebida, amém? Então, tem certas coisas que nós falamos aqui, que se você repetir lá fora, dependendo do jeito que você repetir, eu nego. Porque foi o que eu falei, mas não foi o que eu disse. Porque qualquer coisa que nós falamos aqui com outro espírito, não é o que eu disse. Amém? Então, se a gente não tomar cuidado, quando Jesus vai falar dos pequeninos, fica parecendo que se o cara nascer pobre, presidiário, doente e pelado, ele já está salvo. Mas não fica parecendo? Parece, e é ousado. Não é? Então vamos ser ousados aqui. Então fica parecendo que quem está com problema não é os presos, os pobres, os pelados e os doentes. Parece que esse povo já tem o salvador deles. E Jesus fala assim, ó, se vocês não fizerem nada por eles, eu fiz. Então o evangelho, deixa Deus ministrar no seu coração. O evangelho não é para resolver o problema do pobre. Porque naquele texto fica claro que o cara parece que só de ser pobre o problema dele já está resolvido. Quem está com problema com Deus não é o pobre, é o rico. Porque o maior milagre não é o pobre entrar no reino dos céus.
O maior milagre que a humanidade pode ver, deixa eu falar uma coisa. Se você está querendo ver uma manifestação de milagre, milagre mesmo, não é um paralítico andar, não é um cego ver, não é um surdo ouvir. Jesus, isso aí foi só a entrada. Isso foi só o aperitivo que Jesus usou para chamar nossas atenções, porque era o nosso problema crônico aparente. Lembra que eu falei hoje de manhã sobre o visível, aparente, relativo? Agora, o que era o nosso invisível, não aparente, absoluto? É a nossa cobiça. Por isso Jesus falou assim: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, e aí você pode entender isso como você quiser, como um animal camelo passar numa portinha que mal cabia um ser humano, ou uma corda grossa de amarrar barco que ia atravessar no buraco de uma agulha de tecer saco de linhagem. Qualquer coisa que você entender tá bom. É uma coisa aparentemente o quê? Impossível. Então Jesus fala assim: olha, o impossível dos homens é possível para Deus. E quando ele estava falando isso, ele não estava falando da sua empresa, nem do seu diabetes, nem da sua pressão alta, nem da sua miopia. Isso não é o impossível. Já tem cego enxergando pela ciência, tem paralítico andando. Você imaginava um cara assim, as duas pernas, correr uma maratona? Mas nunca. O campeão mundial de velocidade para portadores de deficiência enfrentou uma cana, foi acusado de assassinato, e a suspeita é que ele tenha amputado as próprias pernas, porque ele descobriu que com a prótese ele alcançava mais velocidade do que com as próprias pernas. É, meu irmão. Está achando o quê? Entendeu? Eu, se eu pudesse, trocava os dentes tudo por implante. Não dá cárie, não dói. Entendeu? Está entendendo o que eu estou falando ou não, mano? E é bonito. Não amarela, não fica pititim. Voltando ao assunto, que parece que a gente desviou dele, não desviou não. É o seguinte, presta atenção. O maior milagre é um rico entrar no reino dos céus. Quando Jesus falou isso assim, ó, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, o que o Pedro falou? Então, quem há de se salvar? Qual foi a conclusão de Pedro? É que o mundo não é feito de pobre. O mundo é feito de quê? De rico. Pobreza nunca foi problema. Os pobres sempre os tereis convosco. O mundo não está sofrendo de pobreza, o mundo está sofrendo de miséria. O mal da humanidade nunca foi pobreza, porque isso aqui é uma relação de pobrezas e riquezas. Você é pobre em umas coisas, eu sou rico em outras. Você é rico em uma coisa e eu sou pobre em outras. De modo que nós sempre compartilhamos pobrezas e riquezas. Então o que é o problema do coração do homem? A miséria, o senso de posse, de direito. Por isso a palavra de Deus diz que aquele que diz que ama a Deus e enxergando o seu irmão na sua necessidade, não vê ali a oportunidade de transformar a situação dele, está mentindo quando diz que ama a Deus. Então qual é a maior mentira que a igreja pode pregar, mano? É falar do amor de Deus sem se identificar com a necessidade dos irmãos. Então Deus não chamou a igreja para fazer filantropia. Deus chamou a igreja para ser um exemplo de consciência comunitária.
Então fazer ação social não é uma ação filantrópica. A ação social é para revelar uma consciência comunitária. É uma parte da comunidade dizendo que aquilo que ela possui não é dela própria. Então a igreja é chamada para fazer projetos de transformação social, para mostrar que quem está convertido? Ela. A gente trabalha lá na favela, anos, lá no lixão, você falou do lixão, anos trabalhando no lixão. Os caras têm a capacidade de virar para mim e falar assim: 5 anos trabalhando lá no lixão, quantos se converteram? Falei, só lá na minha paróquia, mais de 600. Falei, 600? Eu falo, a paróquia inteira. Agora eu pastorei uma igreja convertida. Quem foi a primeira pessoa transformada pelo Evangelho, mano? O próprio Jesus. Então Jesus é o nosso Salvador, por mostrar para nós como é que a fidelidade à vontade de Deus nos transforma numa oferta viva em favor dos nossos irmãos. Então o trabalho da igreja não é para resolver o problema do pobre. A igreja não é para ofertar o frango para ter direito de comer o peru. E muita gente está ofertando o frango para poder comer o peru sozinho. Nós fazemos obra de transformação social porque nós estamos tratando quem? O pobre? Não, nossos irmãos. A igreja vai mudar seu entendimento de ação social o dia que ela entender que do lado de lá do rio não está um pobre. Está quem? Nosso irmão. Que eu não estou fazendo trabalho de recuperação de viciado, não, mano. A igreja não foi chamada para fazer trabalho de recuperação de viciado, não. Não tem recuperação para viciado, não, irmão. Tem recuperação de irmão, que quando entende que é irmão, para de ser viciado. Não tem trabalho para recuperação de prostituta. Tem trabalho para recuperação de quem, amado? De irmãs. Não tem assistência a pobre. Coisa mais desgraçada é a gente ir lá falar que nós estamos fazendo obra social para pobre. Já não chega o cara, está pobre, ser nosso irmão, nós não vamos lá falar para ele que nós estamos lá. É igual o Pedro falando para o Cornélio que ia lá porque o cara, que Deus mandou. Não, irmão, em nome de Jesus. Por que a igreja tem esse ímpeto voluntarioso de transformar a vida das pessoas à nossa volta? Porque são nossos irmãos. E nós vimos a necessidade deles e encontramos em nós os recursos para mudar essa realidade. É só por isso. Não é nem porque é importante e nem porque é necessário. Porque quem faz o que é necessário e o que é importante faz por interesse. Sabe por que nós fazemos isso? Porque nós somos desse jeito, nós não sabemos ser diferente. E não me pergunta não, que eu não sei nem explicar. É assim que a gente é. E se mandar eu fazer outra coisa, eu também não sei. Aí eu tenho que virar espírita, reencarnar para saber o que fazer. Glória a Deus, amado. Em nome de Jesus. Uma coisa que é interessante também, nessa coisa maravilhosa, eu faço porque estou vendo meu irmão, né? Exatamente. E esse texto que é chamado do resumo, por alguns, né, que é o resumo do Evangelho que você citou aí, tive fome, estava preso, doente, era estrangeiro, não sei o quê. É um negócio engraçado aquele texto, né? São todas as temáticas modernas. Todas as temáticas modernas, não escapa uma. E uma coisa que é louca, né, é que assim, Jesus está dizendo o seguinte: você não está fazendo para um pobre, um outro. Já foi dito aqui que está fazendo. Quando fazemos isso, fazemos para o nosso irmão e para a nossa irmã. Jesus ele dá, nessa historinha que ele faz no final, dá uma complicada feia, porque ele diz assim: você não está fazendo para pobre, você está fazendo para mim. Sou eu lá. Eu sou agora, ele. Não chame esse cara de irmão, que você vai ver a bronca que você vai enfrentar com Jesus. Tá bom?
Se Jesus está dizendo que aquele cara que você está matando a sede é ele, aquele que estava nu é ele, aquele que estava preso é ele, aquele que estava sem pátria, refugiado, GLBT+, é ele. Hein? A gente poderia dizer em grego profundo e bem espiritualmente, agora ferrou. Tá certo? Assim, não, você não fez para... Não, eu matei a fome de uma pessoa lá. Não, era eu. Não era uma pessoa lá, era eu. O Senhor. Tanto é que os caras ficam assim, né? Que isso, mano? De jeito nenhum. Quando foi que a gente te viu com sede e não te demos... Quando foi que te vimos nu? Quando foi? Porque se falasse que era Jesus, por interesse fazia. Faria. Se soubesse assim, é Jesus que está... É o mesmo interesse. Exato. O mesmo interesse que leva as pessoas hoje a fazer obra social. Eu faço obra social hoje, o espírita faz para poder dar uma descontada no karma. Os crentes fazem para poder dar uma aliviada na consciência e de alguma forma ganhar alguns pontinhos no que diz respeito aos méritos, porque tem crente que é pior que espírita. Ele crê na meritocracia, ele crê que ele é salvo pelas obras. Ô Levi, Jesus só é nosso Salvador porque não era filho de crente. Não, porque se fosse filho de crente não salvava. Vou explicar por quê. Porque a hora que um rapaz com 33 anos de idade, nunca fez mal para ninguém, sempre tratou bem pai e mãe, só fez o bem para a humanidade, foi preso injustamente e sentenciado à morte. Se ele fosse filho de crente, a primeira coisa que nós íamos fazer era uma campanha de oração, mobilizar o mundo inteiro nos WhatsApp, passar Instagram para todo mundo, mobilizar a igreja numa campanha, explicar para Deus que é uma injustiça um rapaz tão novo e tão bom desse morrer de maneira tão prematura, sendo que ele tinha tanto potencial para salvar a humanidade, e de tanto fazer campanha, orar nos montes, jejum e tudo mais, nós ia convencer Deus que ele tinha que tirar aquele menino da cadeia, mas ser crucificado jamais. Deu sorte que ele não era filho de crente, ele era filho de Deus. Amém, amado? Eu estou falando uma coisa aqui que é grave. Qual a melhor notícia que um crente podia receber na vida? É que ele só tem mais uma semana de vida, mano. Você vai no médico, senta lá, o médico vai para você e fala assim: rapaz, tem uma notícia para te dar, não sei como é que você vai receber, você tem só mais uma semana de vida. O que o crente tinha que falar? O senhor tem certeza, doutor? Eu sou meio emotivo. Uma notícia boa dessa pode antecipar o negócio. Porque, amados, Deus é o tipo do pai que a gente ama, mas não quer encontrar, tá entendendo? A gente acredita no céu, mas não quer ir para lá. Então é o seguinte: o que com raio de um crente vai fazer no hospital doente? O que um crente vai fazer na cadeia, mano? O que Paulo foi fazer numa cadeia? O que José foi fazer numa cadeia? O que um cristão de verdade foi fazer numa cadeia? Se era para matar ele, por que Deus não matou ele mais rápido, sem passar ele por esse sofrimento todo? Ter que enfiar ele no hospital, ficar vários dias lá. O que o filho daquele menino, cadê aquele rapaz, o Temer, enfrentou essa enfermidade toda? Mais do que ter a vida do seu filho resolvida, é te apresentar o universo de todas as pessoas que estão enfrentando esse mesmo problema e não têm o conhecimento que nós temos. Seu filho é um missionário. Ele veio a nós para nos apresentar um povo que a gente não conhecia. E um milagre ainda maior está para vir sobre a sua vida, que é adotar as famílias
de pessoas que enfrentam problemas como você e não tinham as condições de enfrentar na forma como você enfrentou. Seu filho representa um povo. Quando um filho de Deus vai parar dentro de uma UTI, é para nos apresentar uma família que a gente se recusa em reconhecer como família nossa. E aí o que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz é tirar o menino lá de dentro antes de ele cumprir a missão. O que um crente vai fazer dentro do hospital, amados? Nos apresentar um povo. E aí a primeira coisa que nós queremos fazer é ter o problema resolvido e não aprender o encontro. Então, quando um crente entra dentro de umas latadas que você não sabe por que aconteceu aquilo, é para produzir um encontro, é para gerar em nós uma consciência de povo que a gente não tinha. É Jesus numa forma que a gente não entendia como sendo forma dele. O filho do Temer vem revelar Jesus de uma forma que a gente não conhecia. Então, mais do que ter o problema resolvido, nós queremos agora adotar todo aquele povo. Glória a Deus, amados. Em nome de Jesus. É um espírito de adoção. Cada pessoa aqui que vai, ela é um filho, é um descendente, que vai nos levando ao universo que a gente recusa conhecer. Amém? Adotar aquela comunidade. Chegou alguém aqui travestido, o que ele representa? Um problema? Não, um povo. Um povo. E um povo que agora passa essa responsabilidade de quem? Nossa. Como Paulo escreve aos Coríntios, ninguém se iluda, ninguém engane você, fazendo você pensar que a salvação vem pelo seu próprio braço. Isso é mentira. Porque na verdade tudo é nosso. Paulo diz: eu sou de vocês, os profetas são de vocês, tudo é de vocês, e vocês de Cristo e Cristo de Deus. E o que se requer de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel, responsivo, responsável nessa vocação. Então tudo é nosso, amados. Tudo nesse mundo aqui é nosso, e nós de Cristo e Cristo de Deus. Então, de quem são todos os prostíbulos de Taubaté? De quem são todos os centros de macumba de Taubaté? Responsabilidade de quem? E por que ainda está funcionando como centro de macumba? Má gestão. Por que os prostíbulos de Taubaté estão funcionando como prostíbulo, amado? Porque nós não estamos assumindo a responsabilidade daquilo que é o quê? Nosso. De quem é os maridos complicados de Taubaté, mano? De quem que é as mulheres difíceis de Taubaté, mano? De quem que são todos os filhos rebeldes dessa cidade, mano? Tudo nosso. Porque quando Jesus olhou para a cidade, era o que Jesus viu na cidade? Religiosos? Não. Jesus olhou para a cidade e viu o quê? Uma ovelha que não tinha pastor. E por que a cidade é uma ovelha que não tem pastor? Porque os pastores estão se reunindo como se fosse ovelha. Então fica um tanto de pastor aqui pensando que é ovelha, demandando os poucos pastores que tem, que podia estar cuidando de outras ovelhas. Obrigando a igreja a fazer culto bom para quem não precisa. Então isso aqui é um encontro. Isso aqui é uma reunião de ovelhas ou um encontro de pastores? O que é isso aqui, amado? Então de que tamanho é essa igreja? Não dá para contar. Porque se cada um aqui resolver ser pastor, de que tamanho é essa igreja? Então vou te fazer uma pergunta, para você entender que isso é grave, está na nossa cabeça. Quando você lê uma história bíblica, você pega a Bíblia lá e vê Jesus curando um paralítico. Você acabou de ler a história lá. Jesus está curando um cego, curando um paralítico. Quando você vê essa história, quem aqui tem mais de 5 anos de convertido? Pronto. Então já tem 5 anos que você está lendo a mesma história. Toda vez que você lê essa história, com qual dos dois personagens da história você se identifica? Qual dos dois personagens da história representa você? Fala para mim, seja honesto. O paralítico ou Jesus? Seja honesto.
Você se identifica com quem, amado? Depois de 5 anos, até hoje, você é um problema a ser resolvido. Você não é a cura, você é a doença. Então, toda vez que você abre a Bíblia, você é a doença. Quem que ensinou a gente a pensar assim, mano? Quem que ensinou a ver a vida a partir das nossas carências? O diabo. 10 leprosos foram até Jesus, amado. Quantos foram curados? Por que 10, amado? Se você fala que é 10, você podia ser um dos 9. Quantos foram curados? Porque ser sarado não é ser curado. Só um foi curado porque voltou para saber qual é a vontade de Deus para a vida dele. E nós estamos querendo ser sarados, mas não estamos querendo ser curados. Nós precisamos ser curados do entendimento. A Bíblia é para você entender que você é irmão de Jesus e não paralítico. Amém? É para a gente entender que nós somos uma cura e assumir a responsabilidade. Glória a Deus. Nós desafiamos a congregação a adotar todo... Como é que chama seu filho lá, Otêmio? Iago. Riad. O Riad representa uma família inteira de irmãos e irmãs à espera de serem adotados. Há famílias inteiras vivendo o drama que essa casa viveu sem saber como enfrentar isso. Mas Deus revelou isso para vocês. Amém? Em nome de Cristo Jesus.